Bom dia a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos ao dia 17 de março da turma de edificações, né, do primeiro ano do Cefet Campus Curvelo. Então, ok, pessoal, bem-vindos, né? Tem aqui uma dúvida já da Caroline, dizendo que teve uma dúvida na parte do vídeo, que ela não entendeu direito, né? Esse vídeo, na verdade, os vídeos postados, né, sobre a parte de trigonometria, né? Tá, qual que é a dúvida, Camille? Júlia também teve uma dúvida aqui. Quais são as dúvidas, pessoal? Só para vocês poderem me dizer onde é que ela está, mais ou menos, né? Para a gente poder tratar sobre isso. Certo? Na parte do seno comparado com o cosseno de 90 graus menos θ ou na parte da tangente? Da tangente. Tá bom. Ok. Muito bem. Então vamos dar uma olhada nisso, pessoal. A gente já começa daí e retoma, então. Bom, então lembrar, né, que a gente está, primeiro, fizemos uma revisão sobre trigonometria no triângulo, né? Então tem que pegar um triângulo retângulo. Qual que é? Bom, seria retângulo, quer dizer que tem um ângulo reto. Acho que nem ficou tão retângulo não, mas tudo bem, né? E aí você tem a hipotenusa de medida A, os catetos de medida B e C, e dois ângulos agudos ali, são os dois ângulos do vértice, né? Esse ângulo aqui é alfa, acho que eu chamei de θ, então vamos manter essa anotação. Esse ângulo θ e um outro ângulo lá. Acho que não está compartilhada a tela com vocês, é isso? Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu verificar aqui. Em tese era para estar, mas não está, não. Vamos compartilhar agora. Bom, então, repetindo aí, pessoal. Agora vocês estão conseguindo ver? Sim, agora apareceu. Legal. Então, só desenhei o triângulo também, coloquei a hipotenusa A, os catetos B e C, um ângulo agudo eu chamei de θ, o outro ângulo agudo, né, eu vou chamar de alfa. E observem como a soma dos três ângulos internos tem que dar 180, né, pessoal? Isso significa, então, que θ mais alfa mais 90 graus tem que dar 180, ou seja, θ mais alfa tem que ser igual a 90. Então, num triângulo retângulo, quando a gente pega os dois ângulos agudos, a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus. Ou seja, eles são ângulos complementares. Muito bem, então, aí a gente definiu o seno de um ângulo qualquer, por exemplo, o seno de θ, como sendo cateto oposto sobre cateto sobre a hipotenusa. Ou seja, isso é C sobre A, considerando que o θ seja aquele ângulo amarelinho aí. O cosseno como sendo cateto adjacente, né? Também sobre a hipotenusa. O cateto que é adjacente ao θ ali é o B, então B sobre A. E da mesma forma, e também a tangente, tá? Tangente de θ como sendo cateto oposto sobre cateto adjacente. O que seria, então, no caso do θ, C sobre B. O oposto a θ é C, o adjacente é B. Da mesma forma que eu fiz para θ, posso fazer para alfa, né? Ou seja, o ângulo 90 graus menos θ. Tá? Aquele ângulo verdinho ali, também posso definir as mesmas coisas. Se a gente fizer isso, né? Vou mudar aqui a cor para a gente lembrar que estamos trocando de ângulo. Então, olha, se eu for calcular o cosseno de 90 graus menos θ,
seja, o cosseno de alfa, tá? Que é a mesma coisa que o cosseno de 90 graus menos θ. Isso vai ser o cateto oposto, adjacente, melhor dizendo, a alfa, ou seja, C, dividido pela hipotenusa, que é A. Então, vocês podem ver que o cosseno de alfa coincide com o seno de θ. O seno de alfa vai ser o cateto oposto a alfa, né? O oposto a alfa é B, dividido pela hipotenusa. Então, isso vai dar... Isso vai dar B sobre A. E vocês podem ver também que isso é igual ao cosseno de θ. Então, a gente tem o seguinte, o seno de θ igual ao cosseno de alfa. Os dois são C sobre A. E a gente também tem, da mesma forma, o seno de alfa, que vale B sobre A, e que é igualzinho ao cosseno de θ, que também vale B sobre A. Conclusão, um ângulo e seu complementar, ou seja, 90 graus menos um ângulo, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, né? O seno do ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. E em termos da tangente, apenas terminando aqui então essa análise, né? A gente teria tangente de θ, de alfa, ou seja, tangente de 90 graus menos θ. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? O cateto oposto a alfa, vou voltar ali na figura, que ela sumiu, mas o cateto oposto a alfa é o B, e o cateto adjacente ao alfa é o A. Então, a tangente vai ser B sobre A. Opa, B sobre... Ó, gente, hoje está difícil aqui a concentração. Não é B sobre A, não, tá, gente? A tangente é cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é C. A é a hipotenusa, tá? Então, vamos voltar aqui. B sobre C. Muito bem. Aí, quando a gente comparar a tangente de θ com a tangente de alfa, vamos já deixar isso aqui indicado, tá? Se for fazer essa comparação aí entre as duas, olha o que vai acontecer, né? A tangente de alfa, ela é B sobre C, enquanto que a tangente de θ é o inverso, é C sobre B. Então, quando eu considero os dois ângulos ali que são complementares, né, o que eu percebo é que a tangente do ângulo θ é igual ao inverso da tangente do ângulo 90 menos θ. Um deu C sobre B e o outro deu B sobre C. C sobre B e B sobre B são um inverso do outro. Vê se ficou mais claro aí, pessoal. Então, tipo, tangente de 30 graus é 1 sobre a tangente de 60 graus, por exemplo, tá? É o inverso da tangente de 60 graus. Ficou mais claro aí, pessoal? Acho que eu abri a página errada aqui. Ok, Caroline. Quem mais tinha dúvida? Mais alguém aí tinha me falado sobre dúvida, pessoal. Qual que é a dúvida? Só um minutinho, Júlio. Tá, então a questão é da definição ali de radiano, etc, etc e tal, né? Ok. Bom, é o seguinte, ó. Opa, não é aqui. A questão é a seguinte, pessoal. A gente pode definir isso numa circunferência de raio qualquer, tá? Que acho que é o que foi feito no vídeo. Então, você tem uma circunferência, né? Então, a gente divide essa circunferência em 360 partes iguais, que é claro que no desenho não dá para fazer isso, né? Senão não vamos terminar nunca. Mas vamos imaginar que a gente tenha dividido em 360 partes iguais, tá? E que uma das partes seja essa aqui, ó. Então, que isso aqui corresponda... Vou ampliar aqui um pouquinho. Que isso corresponda a 1/360 da circunferência, tá?
Se o centro da circunferência estiver aqui, vou tentar marcá-lo mais ou menos aqui no lugar certo. Então, a gente vai ter o ângulo definido dessa forma. Tá? Isso aqui corresponde, então, ó, a um ângulo que é igual a 1/360 do ângulo de uma volta inteira. Essa medida, pessoal, é que a gente chama de 1 grau. Tá? Então, 1 grau é a medida do ângulo central que fica determinado quando a gente divide a circunferência em 360 partes. Então, essa parte amarelinha aqui, ó, é 1/360 da circunferência. Tá? Pronto. Então, essa é a medida em grau. Tá? A medida em radianos, pessoal, quando a gente tem uma circunferência de raio R, né? Como foi o caso aqui, que a gente está considerando uma circunferência de raio genérico, tá? Aí a gente vai considerar um radiano como sendo o ângulo que subentende um arco que meça, que tem a medida igual a R. Então, vou desenhar em outra parte aqui do círculo, só para não confundir, tá? Mas, aqui, ó, se eu considerar um arco, tá bom? Que tenha medida igual a R, sei lá, tipo daqui até aqui, vamos imaginar que isso aqui tenha medida R. Se essa medida aqui for R, pessoal, a gente diz que esse ângulo aqui do meio é um ângulo de 1 radiano. Tá? Mas na prática, a gente pode ficar restrito a pensar, sem grandes perdas, sempre em raio igual a 1, ou seja, que a gente esteja tratando do ciclo trigonométrico. E no ciclo trigonométrico, pessoal, o raio é igual a 1, tá? Então, o que é um radiano, né, nessa situação? Se eu considero o raio igual a 1, então o radiano ele é simplesmente a medida que a gente obtém, olha, pegando aqui a circunferência, agora eu vou imaginar que a circunferência tem raio 1, né? Isso. Vamos imaginar que aqui esteja o centro. Aqui está o centro, tá bom? E aí, se a gente tiver, por exemplo, a partir daqui, isso aqui tiver comprimento igual a 1, ó, então isso aqui vai ser um radiano. Tá bom? Então, quando a gente está pensando em termos de radiano, né, é como se a gente fizesse coincidir no ciclo trigonométrico a medida do ângulo com a medida do arco. Na prática, é isso mesmo que a gente faz, tá? A gente considera a medida do ângulo como sendo a medida do arco, desde que o círculo seja unitário. Então, se você tiver um arco que mede 3 aqui, por exemplo, vamos imaginar, né? Tivesse aqui 2, 3, tá? Claro que está errado aqui, né, gente? Que não está compatível, está sem escala, é só porque fica difícil de desenhar, né? Mas vamos imaginar que você tivesse um arco de medida 3, por exemplo, tá? Então, se o arco tem medida 3, eu considero esse ângulo central aqui, ó, vou colocá-lo aqui de outra cor, como um ângulo de 3 radianos. Isso aqui, ó, vai ser 3 radianos, tá? Então, a medida de radianos do ângulo, pessoal, é fazer a contagem, né, a contabilização ali da medida pelo comprimento do arco que o ângulo central subentende, ok? E não há, como eu disse, necessidade da gente pensar em circunferências de raio genérico, tá? Não tem problema em fazer assim, mas a gente pode ficar restrito o tempo todo à circunferência unitária. Melhorou a... Conseguiu sanar a dúvida, Júlia? Beleza. Mais alguém tem dúvida, gente? Alguma coisa que foi dita lá no vídeo? Opa, cliquei em algo errado aqui. Pois bem, então vamos continuar, né? A gente fez lá uma introdução a essa questão. O que é a circunferência, né? Ângulo central.
arco, medida do arco, ângulo em radiano, ângulo em graus, tá? Como é que a gente faz a correspondência de uma coisa com a outra, né? Para isso, olha, para essa correspondência, pessoal, vamos observar que a gente pode pensar no ângulo central de uma volta inteira, né? Ou seja, se eu der uma volta inteira na circunferência, posso pensar no ângulo central em graus como sendo um ângulo de 360 graus, né? Então, 360 graus, uma volta inteira. Ou eu posso pensar no arco determinado. Se eu penso em termos do arco determinado, ou seja, a medida desse segmento todo aqui, né, dessa curva aqui, dessa linha, melhor dizendo. No ciclo unitário, né, o raio é 1, então o comprimento dessa circunferência azul aí, agora colorida de vermelho. O comprimento é 2π vezes o raio, mas o raio é 1 no ciclo unitário, então o comprimento é 2π. Tá? Então, olha, se eu pensar em termos da medida do arco, tá? Essa medida para dar uma volta inteira aqui, ó, eu gasto 2π, o que equivale a 360 graus. Então, a gente tem aí a célula base de uma regra de 3, de uma proporcionalidade, que permite a conversão de outros ângulos de uma unidade para outra. Que é a gente pensar, ó, 360 graus equivale a 2π radianos. Quer dizer, um ângulo que corresponde a uma volta completa, ele encerra, ele determina o arco de uma volta completa da circunferência, cujo comprimento é o comprimento da própria circunferência, 2π vezes o raio, no nosso caso, 2π vezes 1. Tá? Então, 360 graus equivale a 2π radianos. E aí, se eu tenho que converter, por exemplo, né? Quero converter para graus, por exemplo. Quero achar π sobre 10 radianos em graus, eu posso usar que 360 graus corresponde a 2π, ou até, o que facilita um pouco as contas, né? E é totalmente equivalente, que 180 graus, ou seja, meia volta, corresponde a π radianos. Então, se eu não pegar o círculo todo, se eu pegar só meia volta aqui, ó, então eu vou ter um ângulo só de 180 graus e eu vou andar só metade da circunferência, então eu vou andar π, tá? Então, posso pensar que 180 corresponde a π, e se eu faço isso, olha, usando essa estratégia, né? O π equivale a 180, então eu tenho 180 sobre 10 graus, ou seja, 18 graus. Então, π sobre 10 radianos representam 18 graus, né? E eu posso também fazer no sentido inverso, qual a medida em radianos de um ângulo de, por exemplo, 20 graus. Posso fazer dessa forma, né? E aí, qual é a ideia? Usar que 180 graus corresponde a um ângulo de π radianos e uso regra de 3. Então, 20 graus vai corresponder a x radianos. Vai resolvendo, né? Montando a proporção, ou já até se quiserem multiplicando direto, né? Usando aqui propriedade fundamental das proporções, né? A gente já pode falar que 180 vezes x igual a 20 vezes π, né? Então, o x vai ser 20 vezes π sobre 180. Aí vai cortar o grau. O 20 também eu posso simplificar com 180, dá 9, né, pessoal? Então, o x é π sobre 9. Ou seja, um ângulo de 20 graus corresponde a um ângulo de π sobre 9 radianos. Beleza? É bem tranquilo, é uma mera questão de proporcionalidade, né? E a gente consegue tanto passar de grau para radiano quanto o contrário de radiano para grau sem maior problema, né? Sem maiores dificuldades nisso. Alguma dúvida até aí, gente? Isso tudo tinha sido tratado no vídeo, então estou falando de uma forma mais rápida aqui, só como uma revisão mesmo.
Bom, gente, o nosso objetivo é estender o seno e o cosseno a funções trigonométricas, né? Atualmente, quer dizer, o estado da arte até agora é que a gente tem uma limitação porque o seno e o cosseno foram definidos lá no triângulo retângulo, né? E no triângulo retângulo eu tenho uma limitação em relação ao valor desse ângulo θ. Esse ângulo θ é um ângulo agudo do triângulo retângulo, né? Até porque, lembrem, ó, se eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo é reto e ainda sobram dois outros ângulos, tá certo? Esses dois outros ângulos juntos têm que totalizar 90 graus, tá? Bom, se eles têm que totalizar 90 graus, pessoal, significa que os dois são agudos, né? Então eu tenho uma limitação natural do tipo... Opa, fiz errado aqui. Em relação à construção que foi apresentada, né? Que eu só posso calcular seno e cosseno de ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então, para o cálculo do seno de θ e cosseno de θ, na trigonometria do triângulo, esse θ tem que estar entre 0 e 90 graus. Ele não pode ser 0, tá? Porque lembra que ele é um ângulo interno ali do triângulo. Se ele for 0, o triângulo não vai ser um triângulo, porque um lado vai estar sobreposto ao outro. E ele não pode ser 90 graus, porque não tem dois ângulos retos no triângulo retângulo. Em nenhum triângulo, na realidade. Então, esse θ ele tem que estar entre 0 e 90 graus. Eu tenho essa limitação, tá? A nossa proposta agora vai ser tentar expandir isso, considerando exatamente o ciclo trigonométrico, tá? Então, o que a gente vai considerar aqui como ciclo trigonométrico? Às vezes os livros chamam também de circunferência trigonométrica, mas eu prefiro o nome ciclo mesmo, tá? O que é o ciclo trigonométrico, pessoal? Bom, por definição, é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Vamos desenhar aqui uma circunferência, tá? Depois eu vou desenhar os eixos só porque fica um pouco mais fácil aqui para o desenho, né? Mas é claro que na prática é o contrário, né? A gente tem os eixos primeiro para depois desenhar a circunferência. Vamos colocar os eixos aqui. Tem o eixo horizontal, né? O eixo do X, ficou meio curtinho aí, mas tudo bem. E um eixo vertical, o eixo dos Y. Então, a circunferência é centrada na origem, né? Então, esse ponto central aqui, ó, é o 0, 0, tá? A gente vai destacar um outro ponto aqui que vai ser bem importante também. Vou chamar esse ponto de ponto A. Qual é o ponto A, pessoal? É o extremo leste ali, tá bom? Esse ponto é chamado de ponto de início de contagem de arcos, ou de medida de arcos, tá? E aí a gente vai estender agora o cálculo do seno e do cosseno, a definição do seno e do cosseno, ao ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, pessoal, se eu estiver pensando em graus, né? Em uma volta completa, ou seja, sem passar e dar mais de uma volta, né? Considerando uma única volta, os ângulos já estão presos, digamos assim, ó, entre 0 e 360 graus. Quando eu chego a 360 graus, fecha a primeira volta, tá? Então aqui, ó, eu já tenho ângulos que variam com uma liberdade maior. No triângulo retângulo eles estavam entre 0 e 90 graus, não podendo ser 0, não podendo ser 90. Aqui eu já estou considerando uma volta inteira do ciclo, tá? Como é que eu vou definir o cosseno e o seno? A ideia, pessoal, é fazer valer o que já existe, ou seja, eu não posso chegar agora para construir o segundo andar da minha casa e jogar primeiro no chão, tá? O primeiro andar no chão. Então eu vou aproveitar tudo que eu já sei sobre a trigonometria do triângulo retângulo. E tudo que eu já sei sobre ela vai ter que ser compatível com o modelo que eu estou apresentando agora.
Então, vamos entender o que seria o seno e o cosseno de um ângulo, olhando agora pelo ciclo trigonométrico, tá? Mas na situação anterior, ou seja, quando os ângulos variavam entre 0 e 90. Um ângulo entre 0 e 90 no ciclo trigonométrico, pessoal, significa que nós estamos pegando um ângulo do primeiro quadrante. Vou desenhar aqui numa posição qualquer, tá? Só para ilustrar. Vamos imaginar que seja esse ângulo aqui, ó. Isso aqui é o θ. Tá bom? θ. Ok? Muito bem. Vou ampliar aqui um pouco essa figura também, para ficar mais claro. Ficou bem torto aqui o raio, gente, mas... Tá bom. Então, olha só. Com o ângulo θ, ele termina num raio, que é esse raio verdinho aqui. Esse raio verdinho cruza a circunferência num ponto, né? Vamos marcar esse ponto ali. Esse ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto de P. E eu vou considerar, pessoal, o arco AP. Que é esse arco aqui, ó. Lembrem-se de que no ciclo trigonométrico, o raio da circunferência é 1. Portanto, esse ângulo verde, que eu chamei de θ, pessoal, ele tem uma medida que pode ser considerada em radianos exatamente igual à medida da curva, né, do arco amarelinho ali, de A até P. Tá? Então, o ângulo θ e o arco AP, quando eu penso em radianos, tem a mesma medida, porque eu chamo a medida do ângulo como se fosse, né, eu defino a medida do ângulo como sendo a medida linear ali do arco, tá bom? Beleza. Esse ponto P, pessoal, se eu projetar no eixo do X, se eu descer ali uma reta, um segmento vertical, olha, ele vai gerar um triângulo retângulo. Vamos projetar aqui, ó, tá vendo? Aí tem um triângulo retângulo aqui, ó. Estão enxergando ele aí? Pronto. Então, esse ângulo θ, ele pode ser visto como o ângulo interno de um triângulo retângulo. Portanto, na situação em que estávamos anteriormente, né? Em que as razões trigonométricas definiam o seno e o cosseno no triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo, eu vou tirá-lo dali só para facilitar a nossa visualização. Ele vai ser um negócio mais ou menos assim. A hipotenusa é o raio da circunferência. Nós estamos no ciclo trigonométrico, então o raio é 1, tá certo? O que mais que a gente tem ali desse triângulo retângulo, tá, pessoal? O ponto P, vamos imaginar que esse ponto P tenha coordenadas x e y. Isso significa, pessoal, que essa medida aqui, ó, é x, porque no primeiro quadrante tanto o x é positivo quanto o y, né? E essa outra medida aqui é y, tá? Então, na nova figura, o x vai ser a medida do cateto horizontal, o y a medida do cateto vertical, e esse ângulo aqui da base é o próprio ângulo θ. Tá? Então, deixa eu reduzir aqui um pouquinho. É o próprio ângulo θ. Olha o que eu estou tentando fazer, tá? Recapitulando aqui, ó. Eu peguei um ângulo no ciclo trigonométrico. O ângulo no ciclo trigonométrico pode ir de 0 até 360 graus. Mas, no primeiro momento, pessoal, inicialmente, vamos considerar que esse ângulo esteja entre 0 e 90. Porque entre 0 e 90 eu vou conseguir fazer uma comparação com o que eu já tinha lá no triângulo retângulo, tá? Então, aí o que eu fiz? Ó, eu peguei o ângulo θ aqui, peguei o raio que gerava esse ângulo, peguei esse ponto, que é o ponto de interseção do raio com a circunferência, baixei uma reta vertical, um segmento vertical, e montei um triângulo retângulo. Opa. Montei um triângulo retângulo. O que acontece desse triângulo? O que esse triângulo retângulo tem em comum com o ângulo inicial que gerou tudo isso, né? O ângulo interno do vértice aqui desse triângulo retângulo é exatamente o θ. Eu vou fazer essa figura aqui maior, pessoal, ela ficou muito espremidinha. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui.
Espera aí, gente, só para eu arrumar essa bagunça que eu fiz aqui. Aí. Bom, então, só recapitulando, tá? O que eu fiz é, eu vou pegar aquele triângulo retângulo que apareceu ali e vou destacar da figura. Ampliei um pouquinho para facilitar a visualização. O que eu tinha dito para vocês antes, né? Que esse ponto P tem duas coordenadas. Todo ponto no plano tem duas coordenadas. A coordenada x. O que é o x? Ó? Como o x é positivo, o x é essa medida aqui. E o y também ele é positivo, então a coordenada y coincide com essa medida. Ou seja, transpondo para o triângulo aqui de baixo, ó, o x ele é o cateto horizontal, o y o cateto vertical. A hipotenusa tem medida 1, porque é o raio da circunferência. E esse ângulo aqui da base é o ângulo θ. É o ângulo θ. Se eu usar a trigonometria já conhecida para triângulo, né? Aplicando a esse triângulo aqui, ó, o que vai ser o seno de θ olhando para o triângulo? Cateto oposto a θ, ou seja, y sobre a hipotenusa, que é 1. Ou seja, pessoal, nesse caso, quando o ângulo cai no primeiro quadrante, usando para a definição do seno, a mesma que eu já tinha na trigonometria do triângulo retângulo, né? Ou seja, montando o triângulo retângulo, definindo o seno como cateto oposto sobre hipotenusa, o que a gente conclui é que o seno de θ é y. E da mesma forma, o cosseno de θ vai ser cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 1. Ou seja, o x é igual ao cosseno de θ. Então, no primeiro quadrante, se eu pego um ângulo que cai no primeiro quadrante, tipo um ângulo de 17 graus, 22 graus, 65 graus, 85 graus, tá? Eu consigo montar um triângulo retângulo que tem como ângulo interno exatamente esse ângulo que eu estou querendo calcular, e aí eu defino o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico do mesmo jeito que eu já tinha definido no triângulo retângulo. Até porque, como eu disse, o segundo andar da casa não pode pôr abaixo o primeiro, tá? Pronto. E isso, pessoal, é o que me inspira a definir de forma geral o seno e o cosseno de ângulos no ciclo trigonométrico, não me restringindo mais a ângulos do primeiro quadrante, mas de forma geral. Ou seja, se eu pegar qualquer ângulo, que pode estar no segundo, no terceiro ou no quarto, como é que eu vou definir o seno e o cosseno? Então, vamos fazer essa definição aqui, ó. Vamos pegar a circunferência, tá? De raio 1. Pegar os eixos. O eixo do X aí. Fora do lugar, difícil fazer esse eixo no lugar certo. A gente faz mais ou menos certo, ele desloca depois. Melhorou um pouquinho. Então aqui está o eixo do X, tá? Só ficou meio curtinho, mas tudo bem. E o eixo dos Y. Então agora vamos imaginar que a gente pegou um ângulo θ, ou que foi dado um ângulo θ qualquer, tá? Qualquer ângulo entre 0 e 360 graus, por enquanto, tá? Bom, então eu vou medir esse ângulo θ como? Sempre a partir do ponto A, sempre, tá? E ele em sendo positivo, como é o caso aqui, eu vou andar sempre em sentido anti-horário, tá? Então vou andar para lá, sentido inverso dos ponteiros do relógio. E vou considerar o ângulo igual a θ. Por exemplo, se o θ for 120 graus, vai passar de 90 e vai pegar 1/3 do lado de cá, tá? Vou representar aqui no segundo quadrante, né? Mas poderia ser em qualquer um dos outros, tá? Aí você tem aqui, ó, esse raio e esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo θ, né? No meu caso, parece que é perto de 120 graus. Mas não se preocupem com a medida. Fato é, pessoal, que quando você pegar esse ângulo, ou seja, esse raio, ou seja, esse pontinho, porque observe que as três coisas estão atreladas, né? Se eu te falo qual é o ângulo, você sabe qual é o raio terminal e sabe onde é que esse raio terminal intercepta a circunferência.
Se eu te der o ponto, você liga até a origem, acha o raio e pode considerar o ângulo. Se você pegar o raio, o ponto de interseção é o ponto que você quer e o ângulo já está formado. Então, te dar o ângulo, te falar qual é o raio terminal, né, qual a posição dele, ou qual é esse pontinho aqui de cima, são 3 informações absolutamente equivalentes. E aí, pessoal, esse pontinho define um arco. Eu vou desenhar ali, só está faltando a cor aqui, porque eu já usei tanta cor. Mas ele define um arco, olha, que seria esse arco aqui, tá bom? Que tem medida em radiano igual a θ, tá? Ou equivalente a θ, já que o θ está em graus, né? Mas eu tenho ali a medida do arco e ela está relacionada com a medida do ângulo. A gente vai definir o seno e o cosseno do ângulo θ como sendo as coordenadas x e y desse pontinho aqui, ó. Tá? O ponto terminal ali, ó, do arco, ok? O ponto final do arco. Então, aquele ponto ele vai ter 2 coordenadas, né? Como qualquer ponto, ele tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. A gente vai definir o seno de θ como a coordenada y e o cosseno de θ como a coordenada x do ponto. Então, vamos tentar recapitular aqui, ó, como é que a gente encontra o seno e o cosseno de um ângulo no ciclo trigonométrico, ou seja, eu não estou mais preso àquela situação do triângulo retângulo com ângulos entre 0 e 90. Estou calculando seno e cosseno de qualquer ângulo aí dentro do ciclo, né? Então, pode ser um ângulo de 320 graus, tá? Como é que eu faço para calcular o seno e o cosseno do ângulo, por exemplo, de 320 graus, né? Ou como é que eu defino isso, pelo menos? Eu pego o ciclo trigonométrico. Tá bom, pego os eixos. Vamos lá marcar os eixos de novo. Tá aqui o eixo do x. Tá no lugar errado, mas não tem problema não, gente. Saiu um pouquinho ali. Aqui o eixo dos y, tá? Que também tá um pouquinho no lugar errado. Eu vou medir o arco, né? Eu falei com vocês, acho que 320 graus, né? Sei lá. Vou colocar 330 só para ficar mais fácil de representar aqui. Então, imagina que eu queira calcular o seno e o cosseno do ângulo de 330 graus. Eu vou pegar a partir do ponto A. O ponto A está aqui, né? É sempre a partir dele. Número positivo sempre em sentido anti-horário. E aí eu pego um ângulo de 330 graus. Bom, 330 graus é mais ou menos onde? A circunferência toda tem 360, né? Então, 330 é quase tudo, faltando 30 graus. 30 graus é 1/3 aqui do quadrante, né? O quadrante tem 90, olha. Então, aqui tem 30, aqui tem 30, aqui tem 30. Eu quero 330 graus, quer dizer que eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Vejam isso se vocês concordam. Daqui até aqui. Tá? Qual foi o cálculo que eu fiz para ter certeza que esse era de 330 graus, pessoal? Na verdade, eu fiz um cálculo aqui meio espertinho. O que eu fiz foi mostrar que esse pedacinho aqui, ó, tem 30 graus. Isso aqui tem 30 graus. A circunferência toda tem 360, então a parte verde tem 330. Tá? Pois bem, então 330 graus me gera esse ângulo. Esse ângulo, olha, determina um certo arco, né? Que arco é esse? Vamos marcá-lo ali em cima da circunferência, tá? É esse arco aqui. Pronto. Eu preciso desse ponto terminal aqui, ó, do arco. Esse ponto aqui me interessa. Vou marcar esse ponto aqui que me interessa. Esse é o ponto P. Como é que eu achei esse ponto, pessoal? Peguei o ângulo de 330 graus, peguei o raio que está associado a ele, né? Aqui, ó. E pronto, peguei o pontinho extremo ali do raio, tá? Isso significa que esse arco amarelinho aqui, ó, ele corresponde a um ângulo central de 330 graus. Podemos falar dessa forma. Então, o ponto P, pessoal, é a extremidade do arco que começa em A e que subentende um ângulo de 330 graus. As coordenadas XP
e YP desse ponto serão exatamente o cosseno de 330 graus e o seno de 330 graus. Tá? Bom, por enquanto não me interessa como é que eu chego a calcular esses dois valores não, tá? Eu só indicando aqui como é que é a proposta, né, que vai ser seguida. Depois a gente vai ver isso na próxima aula, como é que a gente faz esse cálculo bonitinho e podemos até voltar a esse exemplo e colocar aqui os valores. Mas a gente já consegue, sem ter que fazer conta, pessoal, achar o seno e o cosseno de pelo menos 3 ângulos aqui, ó. 4, na verdade. Exercício. Calcule seno de θ e cosseno de θ se θ é igual a 0, θ é igual a 90, θ é igual a 180 e θ é igual a 270. Aqui a gente não vai precisar de cálculo, porque vocês vão ver que esses ângulos que eu estou pegando são bem estratégicos. As coordenadas dos pontos extremos dos arcos vão ser na cara, não vou precisar fazer conta mesmo, tá? Então tem uma certa vantagem. Aqui o eixo do x, totalmente no lugar errado, mas tudo bem. Aqui o eixo dos y, também meio no lugar errado. Bom, 0 graus corresponde ao quê? Como eu meço sempre a partir do ponto A, e o ponto A está aqui, ó, 0 graus quer dizer que eu não vou andar nada, nem para cima nem para baixo, tá? Então, 0 graus, pessoal, vai me dar um arco que só tem o pontinho A e ele já é o extremo. 0 graus. 90 graus. 90 graus quer dizer, a partir do ponto A, gira 90 graus em sentido anti-horário, tá? Bom, se eu girar 90 graus em sentido anti-horário, dá esse ângulo aqui, 90 graus. Esse ângulo 90 graus determina um arco, né? Qual é o arco? Esse arco. Qual é o ponto final do arco? Esse ponto aqui que me interessa, tá? Vou chamar esse ponto de B, ok? Então, o B está associado com 90 graus. Da mesma forma, pessoal, 180 graus é um ângulo de meia volta, o arco vai ser meia circunferência. Meia circunferência a partir de A vai gerar um ponto, né? Vai terminar ali num ponto C. E 270 graus, pelo mesmo raciocínio, tá? São 3 de 90, né? Então são 3 quadrantes. Vai parar lá no Polo Sul. Ponto D. Como é que eu acho o seno, o cosseno de 0, de 90, de 180 e de 270, pessoal? É só pegar as coordenadas dos respectivos pontos que eu marquei aí. Tá, o θ igual a 0, eu esqueci de colocar ali, mas ele está associado com o A, né? Quais são as coordenadas do ponto A? X igual a 1, ou seja, no eixo das abscissas 1, no eixo das ordenadas 0. Então, o que eu posso dizer aqui? Olha, o que eu posso concluir? O cosseno de 0 graus é 1 e o seno de 0 graus é 0, porque eu defino como cosseno a coordenada x do ponto terminal do arco, que equivale a um ângulo de 0 graus. Ângulo de 0 graus quer dizer que não tem abertura nenhuma, né? Então, o arco também não tem abertura nenhuma, o ponto final é o próprio A. Depois, 90 graus. Abrir um ângulo de 90 graus, ou seja, pegar um comprimento aqui de π sobre 2, faz com que o ponto terminal seja ali o polo norte, né, o B. E a gente define o cosseno de 90 graus como sendo a coordenada x daquele ponto. Mas o ponto B, a coordenada x dele, se a gente projetar aqui no eixo do x, ó, cai no 0. E a coordenada y, 1. Então, o cosseno de 90 graus é 0 e o seno de 90 graus é igual a 1. Da mesma forma com os outros dois, tá? Se eu for fazer cosseno de 180 graus, 180 graus corresponde, né, ao ponto terminal C. Quais são as coordenadas desse ponto?
O x é negativo, né? Ele está antes do zero, então ele é negativo, né? E o y é zero, tá? O x é menos 1, o y é zero. Essa coordenada aqui, ó, isso aqui é menos 1. Então, o cosseno de 180 é menos 1, o seno de 180 é zero. E o 270, pessoal, seguindo a mesma lógica, ó, o cosseno de 270, esse ponto D, quais são as coordenadas dele? O x é zero, vou projetar aqui no x dando zero. Se eu projetar no y, né, já vai cair nele mesmo, ele é um ponto do eixo dos y. Ele está uma unidade abaixo do zero, o zero é aqui, então ele está uma unidade abaixo. Portanto, a coordenada y dele é menos 1. E aí eu posso já dizer que o cosseno de 270 graus é a coordenada x do ponto D, é zero, e o seno de 270 graus é a coordenada y, ou seja, menos 1. Tá? Então, pelo menos quando o ângulo cair num dos 4 pontos notáveis, ali 4 pontos cardeais, perdão, é bem fácil achar o seno e o cosseno, porque eu não tenho conta para fazer, gente. É só olhar as coordenadas mesmo ali no plano cartesiano. Entendeu por que o A é 1, 0? Vamos olhar aqui. Tá, você não entendeu por que eu pego o ponto A ou por que as coordenadas do ponto A são 1 e 0? Aí eu vou explicar as duas coisas, tá? Primeiro, por que se o θ for 0, o ponto final do arco vai ser o A. É porque θ igual a 0, gente, quer dizer que não tem nenhuma abertura, tá? Se abrir aqui um pouquinho, vou tentar mostrar aqui na figura, se eu abrir aqui um pouquinho que seja, bem pouquinho, já tem um ângulo maior do que 0, não tem? Aí o ponto final seria esse, né? Mas eu não quero que tenha ângulo maior que 0, eu quero que o ângulo seja 0. Ângulo igual a 0 quer dizer que não tem abertura, tá certo? Então tem que ser assim, ó. Se é assim e eu começo a contar sempre do A, o ângulo de 0 graus é esse aqui, ó. Então o ponto que gera é o ponto A. Agora, por que o ponto A tem coordenadas 1 e 0? Aí é por conta do sistema de representação cartesiano. Lembra que a circunferência que a gente trabalha, ela é unitária, tá? Ou seja, ela tem raio 1. Então, finge que está centrado aí, tá, gente? Então, se isso acontece, ó, tá muito feio. Deixa eu fazer o círculo primeiro. Tá, olha só. O eixo do X, né, o eixo das abscissas aqui, é o azul. E esse eixo aí meio alaranjado é o eixo dos Y, tá? Os dois eixos, pessoal, se encontram no 0, 0. Isto é, aqui ó, é o zero do Y, significa que os Y positivos estão aqui, os Y negativos estão aqui e o Y0 está exatamente nessa altura. A mesma coisa com relação ao X, né? Então, o X igual a 0 é aqui, os X positivos estão para cá, os X negativos estão para lá. Como a circunferência que a gente trabalha, que dá o ciclo trigonométrico, né? Ela é uma circunferência de raio 1, ou seja, unitária. Então, esse raio aqui é 1, ó. Isso aqui também é 1, pessoal. Isso aqui também é 1, isso aqui também é 1 e isso aqui também é 1, porque tudo isso aí são raios da circunferência. Portanto, esse pontinho aqui, ó, quais são as coordenadas dele? Em x, 1 à direita do zero. 1 à direita do zero é mais 1. E em relação a y, tem alguma elevação para cima ou para baixo? Não, então o y é 0. Esse pontinho aqui de cima, coordenada x, 0. Coordenada y, 1. Esse outro pontinho, coordenada x, 1 antes do zero. 1 antes do zero é menos 1. Coordenada y, não tem elevação, então é 0. E o polo sul, 0 menos 1 pelo mesmo motivo. Tá? Então, por que eu pego o ângulo 0? Eu considero só o ponto A, porque não pode ter abertura. Então, se eu estou medindo aqui, ó, aqui está o A.
tá? O ângulo é 0, quer dizer que não abre nada. Se fizer assim, já abriu um pouquinho. Tem que ser menos, bem menos, muito menos. Ah, então é só assim, tá? E aí o ponto terminal vai ser o próprio A. E ele tem coordenadas 1 e 0 por conta da representação cartesiana. Vê se ficou claro aí agora. Beleza? Bom, então é isso por hoje, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Ok. Eu tenho uma dúvida de como vai ser a distribuição de pontos para esse experimento. É, mesma distribuição do passado, tá? 15 e 15, né? Quer dizer, no semestre passado foram 10 e 10, né? Agora 15 e 15, tá bom? 15 de lista, 15 de prova, teste, ok? Muito bem, pessoal. Mais alguma coisa? Não? Então, obrigado pela presença, pela participação de vocês. Boa tarde aí, boas aulas, caso ainda as tenham. Se não, bom descanso, né, pessoal? Isso, e até a nossa aula de sexta. Sexta-feira espero vocês aqui. Faltem não, tá bom? Tchau, gente. Um abraço para todo mundo aí. Eu que agradeço. Obrigado, boa semana, gente.